Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, Rosana. Tudo bom? Oi, não tá. Olá, Eu tô sou aparecendo. Vinícius. Oi, Sim, está sim. parece Tudo que eu certinho. na minha cabeça. Não, aqui tá bom. Tá cortando. Agora tá bom. Vou ajeitar aqui o meu também. O pessoal já Não tô está acostumada. entrando. Você consegue me ouvir direitinho? Tudo certo? Sim, Tudo tranquilo? tranquila. A Esperar Zé disse que eu o precisava pessoal. usar microfone, eu não tenho microfone. Não, mas eu Tá me consigo ouvindo? escutar bem. Consigo. É. Só picou um pouquinho, deve ser da internet mesmo, mas aqui tá legal. Consegui escutar bem. Vamos esperar mais um pouco Ok, então, só para a tá. gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que horas são. 5h31. Esperar mais um minutinho então e a gente começa. São 4h04. Professora Regina chegando agora. Boa tarde, Quanto tempo professora. vai total? É 1 hora. Será 1 hora de live. Ah, pensei que era menos. Então dá tempo de eu falar e depois abrir para pergunta. Sim, sim. E geralmente na live o pessoal já vai escrevendo a pergunta no chat, e aí eu vou anotando, né? Eu vou registrando aqui e vou encaixando as perguntas de acordo com os tópicos da nossa conversa. Bem, Beleza, porque aqui eu tenho acesso ao chat. tá certo. Então essa transmissão ela está sendo gravada, ela ficará disponível no nosso canal oficial da Enige. E bom, nós vamos começar então, por conta do tempo, né, do limite de tempo, mas essa live estará devidamente registrada e disponível lá no nosso canal. Bom, então, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pela presença de vocês. Meu nome é Vinícius, eu sou integrante do grupo de pesquisa INRIJ, que é vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Né? Somos orientados pela professora Regina Micheli e hoje temos a satisfação de receber, na nossa edição do Encontro com o Autor, né, a escritora Rosana Rios. Então, Rosana, seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes com a sua participação, com a sua presença. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e sinta-se em casa, sinta-se à vontade aqui no nosso bate-papo. Né? Ao longo da nossa transmissão, vocês podem ficar livres para perguntar, fazer suas perguntas, interagirem. Eu registrarei as perguntas de vocês e vou encaixando então, conforme os tópicos da nossa conversa, do nosso bate-papo. Bom, eu vou começar então com uma breve apresentação da nossa convidada. Né? A A Rosana Rios, ela é escritora, arte educadora, ilustradora, formada em Educação Artística e Artes Plásticas pela Faculdade de Belas Artes do Rio de Janeiro, de São Paulo, perdão. Em 30, a Rio de Janeiro, o UERJ, né? Em 32 anos de carreira, teve mais de 160 títulos publicados para o público infantil e juvenil, pelas editoras Ática, Scipione, Moderna, FTD, Saraiva Atual, Global, Estúdio Nobel, Companhia das Letras, Edelbra, entre outros, Rocco, né, Pulo do Gato, SESI, Juba, enfim, recebeu inúmeros prêmios literários, inclusive o Prêmio Jabuti em literatura juvenil. Né? Ela foi também, eu vou perguntar se ela continua sendo também autora roteirista de programas infantos juvenis, né? Não, Bambalalão na TV Cultura, né? TV Criança, Rede Bandeirantes, Agente G, Rede Record, entre outros. Também é roteirista em quadrinhos pela editora Abril Jovem, né? Foi de 90 a 93. Nossa, que satisfação receber você aqui hoje. Eu já vou deixar o site da escritora. Acho que vai aparecer invertido aí. Apareceu invertido o plano B.
eu imprimi nas duas maneiras, agora apareceu, né? Então, estamos aqui com o site da escritora, rosanarios.wix.com/Rosana Rios. Quem se interessar pode tirar o print. Vocês vão encontrar todas as informações no site dela. Né? Eu vou divulgar ao longo da live novamente. E, mais uma vez, muito bem-vinda, Rosana. Eu achei incrível, foram mais de 160 títulos publicados, né? O primeiro livro foi O Dragão Comilão, em 1988. O último, né, pelo site, foi A Filha do Alquimista, em 2019, pela editora Lê. Nossa, Dragão Comilão, 1988. Como aconteceu isso? Como você entrou no mundo da literatura? Quando você se descobriu escritora? Quando você decidiu publicar esse primeiro livro? E como foi? Conta os bastidores para a gente, como foi essa publicação? Bom, em primeiro lugar, queria deixar um abraço aqui a todos os presentes. Obrigada por me convidarem, a professora Regina Micheli. Ouço falar muito da senhora. A Flávia é sua fã, a Flávia é uma amiga querida, e foi através do convite dela que eu vim parar aqui. Bom, a biografia do meu site está bem desatualizada, eu não lembro dela desde o ano passado, então já saiu muito mais livro. Mas é isso aí, eu comecei em 88 publicando alguns livros para crianças, né? Na época, eu era roteirista de TV na TV Cultura, eu fazia programas infantis, e que é uma coisa que eu não faço há muito tempo. Durante 11 anos, mas depois que eu comecei a trabalhar com livro, é claro que o roteiro ficou em segundo plano, porque é muito mais legal a gente trabalhar com livro do que trabalhar com televisão. São 32 anos de carreira, eu comecei escrevendo realmente roteiros para TV, depois comecei a publicar os livros para os pequenininhos, porque eu tinha filhos pequenos na época, eu inventava história para contar para os meus filhos, sobrinhos, eu era aquela tia que nas festinhas de aniversário ficava com tudo, né? Toda a escadinha de sobrinhos que eu tinha. E eles gostavam das minhas histórias, aí eu comecei a publicar, a escrever, publicar, e não parei nunca mais. E aí comecei a ganhar alguns prêmios, já nos anos 90, né? O primeiro Altamente Reputável, que foi bem legal. Ganhei, logo no início, eu ganhei um prêmio. Meu primeiro livro juvenil ganhou a Bienal Nestlé de Literatura. E aí que eu vi que realmente eu tinha que seguir nesse trajeto, né? Que era algo que eu tinha que fazer. E não parei nunca mais. Escrever para crianças era tranquilo, eu tinha filhos pequenos, tinha sobrinhos. Conforme meus filhos foram crescendo, acho que eu fui crescendo junto com eles e comecei a escrever livros para os pré-adolescentes. Depois eu comecei a publicar Perdão. adolescentes. Só uma pequena pausa. O pessoal está comentando que tem algum microfone fazendo barulho. Eu vou desligar aqui o meu ventilador e o meu ar. Vou ver se vai diminuir o ruído. Acho que é o ventilador. Peraí. Deixa eu ver. Porque o pessoal se não tem melhorou. microfone. Talvez seja o meu. Acho que é o da Rosana, se é aquele ventilador. Vou desligar tudo aqui, vou ver se é aqui, tá? Só um minutinho. Deixa eu ver. Melhorou. Eu não tenho microfone, eu estou usando direto o celular, então... Melhorou? Deve ser o seu. Então era do meu. Melhorou. Foi do meu. Pronto, já sei. É porque a segunda live, nossa, ainda não parou. Então, calor aqui dentro. Então tá. Então, continuando, eu escrevia quando os meus filhos eram pequenos, comecei a publicar em 88 os primeiros livros. Em 90, 91, eu publiquei meu primeiro juvenil, que ganhou o prêmio da Bienal Nestlé, e depois disso não parei nunca mais. As ideias aparecem, as ideias têm que ser transformadas em livros, e aí eu não parei mais. Está saindo agora o meu livro número 173, né? Publicado pela Ama Livros, lá, e não dá para parar.
Fiz alguns didáticos a convite das editoras, mas eu logo vi que aquela não era a minha praia. O meu negócio é mesmo fantasia, fantástico, suspense, uma pitadinha de horror, uma pitadinha de medo, humor. Eu gosto muito de trabalhar com humor e não parei nunca mais. Poxa, Você que quer, legal. você quer jogar algum mote ou quer que eu continue falando? Eu separei algumas perguntas aqui, mas eu deixo livre também. Se você quiser falar, pode falar. Eu separei Não, algumas perguntas, mas tudo eu acho mais bem, seu. legal você perguntar, porque aí a gente vê o que, que mais o pessoal está querendo saber, né? O que, que tem mais a ver com o métier de vocês. Eu sei que Show de vocês estão bola. na área acadêmica, estão fazendo muita Hum. pesquisa, estão fazendo coisas lindas, que eu sei, eu acompanho de longe, mas pode perguntar. Bom, a minha segunda pergunta seria uma curiosidade que eu tenho em relação aos escritores. Como é a rotina de um escritor? Como é a rotina da escritora Rosana Rios? As ideias vêm, você tem um método, uma rotina, e agora na pandemia, né? Como você faz? Se mudou alguma coisa ou não? Como se segue? Essa seria, qual é o seu ponto de partida? Bom, meu ponto de partida sempre é um personagem, tá? Com 32 anos de estrada, os personagens aparecem direto na minha cabeça. Eu estou vendo aqui alguém comentando o Monstro Monstruoso da Caverna Cavernosa. Às vezes aparece uma frase na minha cabeça. Esse livro nasceu porque um dia eu acordei de manhã e pensei, Monstro Monstruoso da Caverna Cavernosa. Isso dá um bom nome de livro. Eu não sabia o que, que vinha dentro. Eu só sabia que meu personagem era um monstro, que ele era monstruoso e que ele morava numa caverna que era cavernosa. Então, normalmente, para mim, em primeiro lugar, pinta o personagem. Quando um personagem aparece na minha cabeça, ele imediatamente ele começa a me infernizar, ele começa a existir, ele começa a ter cara, a ter jeito, a ter voz, e ele fica, ele ou ela, né, fica mais elas do que eles, ficam falando ali dentro da minha cabeça. Então, se eu não escrever sobre aquele personagem, eu fico doida, mais doida do que eu já sou, né? Eu acho que nós podemos concordar que todo escritor é um pouco maluco, todo escritor é bastante doido, porque se não for também vai fazer outra coisa na vida. Então, meu processo de trabalho começa com o personagem. A partir do personagem é que eu vou trabalhar o enredo, os personagens coadjuvantes, o ambiente que cerca esse personagem, a situação, o conflito que vai se colocar para ele. Sempre eu tenho um personagem e um conflito, ou como eu costumo dizer para as crianças, uma encrenca, porque sem encrenca não existe literatura, né? E aí eu vou desenvolvendo. Normalmente eu passo um tempo bastante grande na fase de pesquisa. Não dá para escrever sem pesquisar. Então, se eu estou escrevendo, por exemplo, sobre um monstro monstruoso, sobre uma caverna cavernosa, eu vou atrás de outros livros que tratem do assunto. Quando eu estou falando sobre um adolescente que tem a ver com drogas, ou com mistérios, ou com qualquer outra coisa, eu vou pesquisar essa qualquer outra coisa. Então, às vezes, eu passo mais tempo fazendo leituras, né? Que tenham a ver com o texto que eu estou começando a trabalhar, com o meu personagem, com a minha situação, com a minha encrenca, e só depois dessa fase da pesquisa é que eu me sinto mais segura para começar a escrever. É ruim, né? Porque às vezes um livro que eu escrevo em 2, 3 meses, eu demoro 1 ano ou 2 pesquisando. Mas, por outro lado, é bom porque eu faço muita leitura legal. E o meu material de trabalho é o fantástico. Então, às vezes, eu sou obrigada a ler livros sensacionais que saíram na Inglaterra, ou na Espanha, ou aqui pelos rincões do Brasil. Às vezes, eu ouço falar de um autor ou de uma autora que escreveu sobre alguma coisa e eu vou atrás, compro e vou ler. Então, eu leio que nem uma doida, né? E, a partir dessas leituras, aquilo vai engrossando. Então, minha rotina é basicamente essa. Eu escrevo todo dia. Manhãs, tardes ou noites, mais manhãs e tardes, porque à noite eu gosto de dar aquela relaxada, fazer um... Primeiro que eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cozinhar, principalmente. Eu perco muito tempo pilotando fogão. Agora, principalmente agora que não dá para a gente sair para comer fora, né? E eu tenho muitas alergias, não dá para ficar pedindo comida de qualquer lugar. Então, a minha rotina é sentar de manhã depois do café, escrever, escrever, escrever até a hora de fazer o almoço.
depois volto, escrevo até que eu fico cansada, ou que está na hora de fazer o jantar. E normalmente à noite eu vejo filmes, seriados, leio bastante. Às vezes, quando eu termino a programação daquele dia de trabalho, eu tenho uma horinha que sobra, aí eu sento no quintal e leio, né? Porque é o que eu gosto de fazer. Ninguém aguenta a vida sem leitura, sem ouvir música, sem ver um filme, sem fazer uma maratonazinha de Netflix. Então, essa é a minha vida. A pandemia não alterou muito para mim. Eu sempre trabalhei sábado, domingo, feriado. Férias, para mim, significa sair viajando. Então, como eu não estou podendo viajar, eu estou trabalhando o tempo todo. Às vezes eu tiro um domingo e falo, hoje eu não vou escrever. Mas nem sempre eu consigo, porque os personagens continuam aparecendo na cabeça, eu sou obrigada a sentar e escrever sobre eles, né? E às vezes eu lembro de um assunto, vou lá na minha biblioteca, eu tenho uma biblioteca enorme lá embaixo. Aqui não é a biblioteca, tá? Aqui é meu escritório e tá só... estão ali os livros de pesquisa sobre mitologia, que são a coisa que eu mexo mais, né? Mas eu tenho uma biblioteca enorme lá no outro andar, onde tem 4 paredes lotadas de livros. Eu compro muito livro. Eu tenho um Kindle lotado de e-book, ainda mais agora, que não está dando para ir nas livrarias e ficar fuçando nos sebos, né? Estou sentindo muita falta. Mas estou comprando muito e-book. E leio muito. Essa é a minha rotina. Não tem muita diferença, não. Para mim não mudou muito a questão da pandemia, porque eu trabalho em casa, eu trabalho aqui no escritório, eu tenho biblioteca, eu sempre faço todas as coisas, cozinho tudo que a gente come, né? Aqui é tudo muito caseiro. Eu sinto falta de viajar, de ver os amigos, né? Dos eventos literários, que a gente estava sempre nos eventos literários, eu já estava agendada para uma meia dúzia, e agora não está dando para viajar, então o jeito é viajar na leitura, estou lendo mais. Estou lendo mais e vendo mais seriados também. Estou vendo muito seriado, estou lendo muita história em quadrinho, eu tenho uma gibiteca, é bem invejável. Eu só estou sentindo falta de abraçar as pessoas, de ver as pessoas, mas nada Pois que é, um Zoom, né, não resolva. é verdade, né? Esse tempo tem sido difícil, né? E, assim, eu estou aqui com... Eu tenho uma caneca do R2D2, né? Do Star Wars. Aliás, eu estou com uma camisa do Star Wars porque eu sempre gostei muito de coisas nerds, sabe? Star Wars, o Guia do Mochileiro da Galáxia. Eu lembro da entrevista que você deu para o Rony Von, se não me engano, na TV Gazeta, falando sobre uma tal de enciclopédia nerd. Eu fiquei, meu Deus, que coisa maravilhosa! Uma enciclopédia somente com termos nerds, né? Eu fui vendo as referências, né? A toalha, né? Os bonequinhos que estavam naquela entrevista, né? E eu achei incrível. E aí eu gostaria de comentar de onde veio, né, essa ideia, né, da enciclonérdia. Enfim, A e pode ficar à vontade. é um livro que tem muita ação, ele vende bastante. Ele foi publicado pela Panda Books, né, editora Panda, do querido Marcelo. É um livro que eu escrevi junto com meu irmão, Flávio. E nós somos nerds de carteirinha mesmo. Eu era nerd antes das pessoas usarem a palavra nerd. Eu já era uma garota que ficava em casa vendo os seriados, não existia episode guides na época. Eu seguia um seriado e eu fazia o meu episode guide. Eu listava os episódios, tal. Não tinha internet, não tinha nada e a gente tinha que assistir a hora que a TV passava. Então eu já era seriado maníaca, né? Assisti tudo de Star Wars, mas eu sou tracker de carteirinha, tanto que no lançamento da Enciclonérdia, eu e meu irmão fomos com o uniforme da Frota Estelar. Bombou bastante, Uau, que legal. tinha muita gente no... A Panda Books, inclusive, essa semana até colocou uma foto nossa, porque era uma data nerd. Sempre que tem datas nerds, tipo dia da toalha, dia de Jornada nas Estrelas, dia de Star Wars, 4 de maio, May the Fourth be with É, you, essas coisas aí. Isso tudo está na nossa Enciclonérdia. E ela fez tanto sucesso que depois a gente lançou um card games. A gente lançou um joguinho de cartas, um quiz, que é um quiz, na verdade, que é um nerd quiz, para você responder perguntas nerds e se sentir mais nerd ainda. Então, a nerdice faz parte da minha vida, sempre fez, e eu acho que leitor é sempre nerd, né? Eu
adoro os universos nerds, li tudo que eu podia de coisas nerds. Tem muitas referências nerds. Estou vendo aqui perguntando qual a minha série Trek É. preferida. A Nova Geração sempre foi a série do meu coração, mas eu peguei a série clássica na TV. Né? Eu sou velha, gente. Então eu assisti desde a clássica. Agora estou seguindo Discovery, que voltou. Discovery está muito bom. Estou seguindo Picard também. Eu vejo tudo. Eu vejo Ai, tudo. que legal. Tudo que é coisa nerd eu procuro ver. Não consigo tudo, né? Meu irmão, que escreveu a Enciclonérdia comigo, por exemplo, ele tem uma outra vertente nerd, porque ele é geek. Ele entende tudo de tecnologia, ele entende de tudo que tem a ver com computador, com tecnologia e games. Games é uma coisa que eu não entendo, mas meu irmão entende. Então, por isso, a gente fez uma boa dupla na Enciclonérdia. Nossa, muito legal, né? Interessante que o termo nerd, eu não sei ao certo quando ele surgiu, mas eu lembro que ele não tinha a mesma conotação de hoje. Não sei se é impressão minha, mas antigamente o nerd era algo um pouquinho mais pejorativo, aquele cara de repente mais retraído, mais tímido, todo aquele estereótipo. Hoje já mudou um pouco, né? Nos Não sei se é Estados coisa Unidos, assim. ainda se xinga de nerd as pessoas, né? E na Enciclonérdia, eu não sei as datas, mas se você lê a Enciclonérdia, você pode encomendar pela Panda Books, eles te entregam. Tem todas as origens do termo nerd, tá? Tem umas coisas bem curiosas sobre isso até. Mas, no meu tempo, nós nerds éramos chamados de CDF. Era aquela pessoa que só tirava nota boa, porque era muito inteligente, vai fazer o quê, né? Lia muito, gostava de coisas É. assim. Mas hoje nós temos uma frase, né, que eu e meu irmão lançamos, que é: os nerds herdarão a terra. A gente sabe perfeitamente que quem se dá bem na vida são os nerds. Seja na literatura, seja em todos os campos, né? Acho que é isso. Eu acho que não tem como a gente ser leitor e não ser nerd. Ah, muito legal, muito interessante. Um outro, eu estou vendo aqui os comentários, né? Ah, eu gosto mais do Kirk, o Kirk, Capitão Kirk, só vale pelo Spock. Você tem algum personagem favorito desse universo nerd? Das suas referências, das suas leituras? Ai, gente, tudo é nerd, né? Tudo é nerd. Desde que o Bilbo Baggins saiu em busca da Montanha Solitária para recuperar o Tesouro dos Anões, desde que Harry Potter voou na sua vassoura, desde que o Arthur Dent teve que sair da Terra porque a Terra ia ser destruída e ele saiu Para levando a construir sua uma via, é, para construir uma via e hiperespacial. levando como único guia o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Tudo isso é nerd, tudo isso faz parte e a nerdice é eterna. Eu tenho descoberto alguns autores nerds contemporâneos brasileiros que eu estou amando de paixão. Eu estou vendo aqui que estão perguntando da minha coleção de dragões, eles estão ali atrás. Eu tenho uma coleção de dragões, porque eu adoro dragões, né? Eu coleciono dragões, coleciono livros sobre dragões, escrevo sobre dragões também. E sei lá, tem um pouco disso. Travou? Travou, mas eu consigo te escutar. O pessoal consegue escutar? Ah, está carregando, mas É, eu agora voltou. Deve ser acho a que internet que voltou, ficou um pouquinho instável. voltou. Voltou. Está Então, um pouquinho travando. a culpa é da gata, tá? É, travou um pouquinho agora. Voltou. Ah, gata. A gata, é que ela pulou aqui. Muitos desses livros a gente cita na Enciclonérdia, mas não dá para citar tudo, porque a nerdice é infinita, entendeu? A nerdice é infinita. E eu tenho algumas vertentes nerds que eu não consigo acompanhar, tipo os games, né? Eu não consigo jogar esses videogames que vocês jovens jogam e tal. Mas, por outro lado, eu leio tudo que eu posso, eu vejo tudo que eu posso. Muito legal. Um outro ponto que eu queria tocar em relação aos contos de fada, né? Eu vi um vídeo
da senhora comentando sobre os contos de fadas, que quando a senhora era criança, a senhora lia os contos de fadas originais, né? De terror, de Grimm, e que os contos de fadas originais não eram bem como os contos de hoje, né? Eram bem diferentes, né? Até tinha uma origem mais sangrenta, mais violenta, e você comentou sobre essa relação, a importância, né, de a criança ler os contos originais. Eu gostaria de perguntar, então, como a senhora lida com essa questão dos contos Tá. de fadas originais para as crianças? Eu mexo muito com o reconto. Eu tenho vários livros de recontos, não só de contos de fada, mas também de mitos, né? Que são o ponto de origem de toda a literatura. Não tem como a gente estudar a literatura sem a gente saber que as origens estão na mitologia e nos contos populares. Quando eu era criança, eu tive a felicidade de ter uma avó que contava histórias para mim sem mediação escrita. Ela ouviu essas histórias do meu bisavô, que veio de Portugal, semi-analfabeto, com milhares de histórias portuguesas na cabeça. Então, eu ouvi essas histórias oralmente. Quando eu descobri que elas estavam dentro dos livros, eu comecei a ler que nem uma louca, né? Nunca mais parei. Eu compro muito contos de fadas. Por sorte, hoje a gente tem o projeto Gutenberg, onde dá para conseguir os e-books, dá para conseguir os livros em formato Kindle ou formato PDF, daquelas coisas antiquíssimas de 100, 200 anos atrás, que estão em domínio público e que a gente não tem acesso de outra forma, né? Então, eu pesquiso muito contos de fada, e é claro que os mais antigos, quanto mais antigo você vai traçando, eu pego, por exemplo, um conto de fada que eu for recontar, e eu vou traçando a genealogia dele, eu vou vendo outras dezenas de versões, e quanto mais antiga é a versão, mais legal ele é, mais as crianças gostam e mais terrível é. Porque é claro que a gente sabe que os contos populares, eles não eram originalmente dirigidos para criança, eram simplesmente contos que as pessoas contavam nos seus momentos de trabalho, nas cozinhas, nas lavouras, nos momentos de lazer, em torno das fogueiras, né? Os contos eram narrados oralmente sempre como entre forma de entretenimento. Então eles eram mesmo escabrosos, eles eram mesmo terríveis e eles eram riquíssimos, tanto que eles perduram até hoje. Essa mania que o pessoal tem de pasteurizar o conto de fada, ou como diz um amigo meu lá do Canadá, a disneycização dos contos de fada, é um horror, né? Dos mitos também. Quando eu assisti aquele desenho animado Hércules, meu Deus, eu queria morrer, porque aquilo lá acabou com a riqueza do mito de Héracles. Mas a gente precisa contar, e eu conto não mais para meus filhos, agora eu conto para os netos, as histórias antigas, e são essas histórias que são as legais. A vontade de pasteurizar, de simplificar, de tirar tudo que é horrível, tudo que é triste, tudo que é tremendamente perigoso ou assustador de um conto popular, acaba com ele, porque torna aquilo uma coisa pasteurizada, artificial, como essa coleção aí que apareceu, né? Esse tal de Conta Pra Mim. Deus me livre, é uma coisa pior que a outra. É um horror, Hum, é mal feito, horrível, e retira do conto de fada, sim, citando Fanny Abramovic, né, retira do conto de fada aquilo que ela tem, que ele tem de essencial. Então a gente não pode retirar a essência. Quando eu reconto os contos de fada, os contos populares, os mitos, eu tento deixar eles o mais próximo que eu consiga da linguagem mais antiga. E tentando, claro, né, aproximar para o meu leitor, que o meu leitor sempre é jovem ou criança. Mas a gente não tenta facilitar, a gente tenta simplesmente tornar legível por esse leitor, de forma que não se percam os pontos essenciais daquela história, daquele personagem. Nós precisamos resgatar essas histórias. No passado, por exemplo, eu consegui publicar uma das histórias que a minha avó me contava, que registro dela em lugar nenhum eu nunca encontrei. Era uma história do meu bisavô, que veio de Portugal, uma história chula. Né? Na minha família, eles contavam essas histórias chulas e eram histórias que a gente recebia a instrução de que não podia contar fora de casa porque tinha palavras feias que a gente não podia falar. E eu consegui publicar um desses contos da minha avó numa coletânea com algumas amigas. O livro se chama... Como é que chama? Contos de fadas nojentos, acho. Histórias, nossa,
Histórias nojentas. Eu já não lembro mais. É muito livro. Depois eu mando para você. O Não, é que eu tenho Alexandre comentou. contos de fadas sangrentos, né? Esse Ah, sim. é o Histórias Mal Cheirosas ou Contos Mal Cheirosos, eu acho. Tem, inclusive, algumas colegas maravilhosas, como a Suzana Ventura, a Maria Valéria Rezende, que estão comigo nessa aventura fedorenta. São só contos que falam sobre coisas mal cheirosas. No Cheirosa. Entendi. O Alexandre de Castro comentou aqui, ele adora o livro de uma letra só. Eu fiquei curioso agora, o livro de uma letra só. Como, conta para É, nós como. o livro de uma letra só foi uma loucura que eu fiz na minha vida. É um livro, hoje ele está na Edelbra, ele é uma história que fala, na verdade, sobre família, né? Cada história fala de um membro de uma família, tem até uma árvore genealógica com todos os quadradinhos com as pessoas daquela família. E cada página desse livro, Histórias Mal Cheirosas, isso mesmo. Cada, cada uma dessas histórias do livro de uma letra só começa com uma letra. Então, A, B, C, D, E, até Z. E quando eu escrevo com A, por exemplo, todas as palavras começam com a letra A. Então ele começa assim. Assim Nossa, acontecia antigamente. Ana acordava, né? A letra B caramba! começa assim. Beto beijou Berenice. Boato? Então, Não... E como faz para escrever com a letra K, por exemplo? Será que você vai entendo? ver. Algumas letras eram complicadas. Agora, todas as páginas, todos os capítulos do livro, eu fiz uma instrução detalhada para o ilustrador como que tinha que ser a ilustração. Então, algumas dessas letras que não dava para você narrar escrevendo, eu pedi que o ilustrador narrasse desenhando, através da imagem. Desenhando. A narrativa foi em torno de Uau! imagem e tinha uma palavra com aquela letra. Isso aconteceu com a letra K, Nossa, entendeu? que legal! Uma menina chamada Karen, que gosta de comer kiwi com ketchup. Então, ele mostrou isso na ilustração. Ilustração. Nossa, muito bom! Deu um trabalho Como você, insano. Você não tem ideia do trabalho que me deu escrever esse livro. você se Mas lembra mais ou menos de quanto tempo você demorou para escrever? Foi um livro, foi demorado mais. 6 meses. Uns 6 meses. Eu lembro que Nossa, eu fiz uma tabela no computador, uau! imprimi e fui colocando assim nomes, né? Nomes próprios, substantivos, verbos, conectivos, adjetivos, interjeições. Nossa, Com cada letra eu colocava tudo que eu achava com aquela letra. Eu ficava lendo o dicionário, foi enlouquecedor. caramba, que interessante e extremamente criativo. Adorei, adorei a ideia. Quando eu estou batendo papo com as crianças, eu lembro que eu lancei esse livro num salão da Finilige e tinha aquele bando de criança. Eu peguei o livro na mão e falei: quem aqui tem o nome que começa com M? O mano levantou a mão. Ah, então eu vou ler para vocês. Aí eu li que começava com M, as crianças ficaram tudo assim. Aí elas falavam com P, com R, com S, com V. As crianças curtem. Né? É uma brincadeira, mas também é uma história. Né? É uma história sobre diversidade e sobre família. Então foi muito divertido de escrever. Me deixou doida, mas valeu. Legal. A Dani Dias comentou aqui um livro virginiano, né? Por conta Eu do... sou virginiana, tá, gente? Só para vocês saberem, eu sou escorpião com ascendente escorpião, tá? Comentar aqui, o pessoal gostou, muito interessante, muito legal. Qual Hum, que você comentou? ideal. Você, É fácil de achar. e você comentou sobre a recepção, né? A reação das crianças. Você tem contato com os leitores? Né, você costuma ir às escolas, aos eventos? Como que é esse contato? Né, o que ocorre nessa percepção das crianças, esse retorno? Eu fazia muito isso. Eu estava sempre viajando e visitando colégios até o começo da pandemia. Agora, alguns colégios estão me pedindo bate-papo por Zoom. Eu estou conseguindo fazer, está dando certo. E estou conseguindo conversar com eles por internet. Não é a mesma coisa, né? Porque não tem aquele calor, não tem os abraços.
e não tem os escândalos. Porque, olha, é muito legal você chegar numa sala de aula, ou num auditório de escola com todo aquele bando de criança, mas é muito chato você ver o quanto as professoras, as coordenadoras, as diretoras estão querendo controlar aquelas crianças. E eu quero mais aquelas pólen, eu quero mais aquelas viagens. Então eu já chego e já falo alguma besteira bem grande que as professoras ficam mortas de vergonhas e as crianças curtem, e aí a conversa anda mais. Sabe, eu preciso desse contato. Estou sentindo bastante falta, mas não tem jeito. E por falar, né, então, em crianças, em escola, em educação, como você então diria, né, avaliaria a importância do livro para crianças, né, no contexto, né, a leitura na escola? Como você avalia, né, o nosso cenário atual, a situação do livro no Brasil? Você acha que as gerações de hoje estão lendo pouco ou estão lendo muito, só que em outras plataformas? Como você considera a situação atual da leitura no Brasil, essa sua percepção, né, pelas escolas, pelas crianças, pelos seus leitores? Eu acho que, em geral, a gente tem uma defasagem imensa, né? Porque a gente tem as vendas de livros, com exceção da pandemia, em geral aumentam ano a ano. Mas os nossos livros, os livros dos autores brasileiros, eles não chegam nas crianças que a gente queria que chegasse. Nós tínhamos programas de compras de governo que faziam esse meio de campo, que levavam literatura nossa para tudo que era canto do Brasil, e esses programas estão sendo descontinuados, solapados, sabotados descaradamente. A gente precisa, no Brasil, que eu sinto necessidade nesse país, é que seja feito um grande programa de apoio às bibliotecas. A gente precisa de bibliotecas, a gente precisa que os bibliotecários sejam melhor remunerados, assim como os professores. A gente precisa que existam bibliotecas escolares bem equipadas. A gente precisa que os livros nas bibliotecas não sejam só aqueles livros que são doados ou que são livros antigos, de 20, 30, 40, 50 anos atrás. A gente precisa que haja compra da boa produção brasileira. E tem onde buscar a boa produção brasileira. A gente tem, por exemplo, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a Finilige, eles todo ano eles publicam Catálogo de Bolonha, com uma produção muito boa. A EILIGE, a Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, também todo ano publica um anuário, disponibiliza ele em PDF no Sul para Agora qualquer travou um pessoa que pouquinho. quiser pegar. A gente tem, digamos assim, Travou um pouquinho. Ih, será que foi a gata? Travou. existem. Não, a gata pulou fora do meu colo. Voltou, Até voltou. agora. Existem trabalhos de. Existe curadoria, clubes de leitura que, se solicitados, vão fazer curadoria também. O que não existe é verba governamental para compra. Está falando que precisamos de mediação de leitura, nós estamos sempre tentando mediação de leitura dentro da ELIGE ou como escritores mesmo, todos nós aceitamos ir fazer esses bate-papos para formação. Então, sei lá, tem um caminho enorme para a gente percorrer e, infelizmente, alguma coisa também degringolou com essa questão da pandemia. Está sendo usada muito como desculpa para fechamento de livrarias, para encerramento de compras, né, compras grandes. Então, tem uma série de questões aqui que a gente precisa fazer, que a gente precisa encarar, porque não tem como as nossas crianças, os nossos jovens chegarem a uma prontidão de leitura ou chegarem a fazer uma leitura literária sem
essa mediação desde os primeiros anos, sem uma boa mediação nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, sabe? O direcionamento da leitura nesses anos para simplesmente exames, provas e vestibulares, ou Enem, isso é terrível, porque mata o prazer da leitura literária, da leitura pelo prazer, pelo gosto, por embarcar numa aventura. Então, eu acho que muitos jovens estão lendo literatura fantástica, aquilo que nós poderíamos chamar de livros nerds, por conta própria. Mas isso não chega nas classes menos favorecidas, isso não chega na criança que está em escola pública. E essa é uma luta que a gente tem que levar adiante. Não tem receita. Nós precisamos de políticas eficazes pelo livro, pela leitura e principalmente pelas bibliotecas. Verdade. E a Cláudia Marapode, ela comentou antes, deixa eu me voltar aqui, sobre essa nova série, né, o governo lançou, a coleção Conta Pra Mim. A senhora chegou a comentar um pouco, né, no início da live. Ela perguntou deixa eu ver, qual a sua opinião sobre essa coleção do governo federal que reformulou os contos da tradição. A senhora gostaria de comentar? É lixo, deve ser jogado na lata de lixo da história, não serve para nada. Cada livro, eu olhei os livros, o texto é básico demais, não tem, digamos assim, marcas autorais, não tem nenhum trabalho literário ali, e o visual dos livros é a coisa pior que você pode imaginar. Parece que nós voltamos para os anos 40. É lixo, precisa ser jogada no lixo, não tem que restar nada. A hora que a gente tiver de novo um governo decente, um Ministério da Cultura, um Ministério da Educação decente, qualquer pessoa que tenha um mínimo de educação literária, que tenha um mínimo de preparo dentro do ramo da educação e da literatura, sabe que aquilo é lixo. Tá certo. Deixa eu ver aqui. Textos pobres e sem sentido, a Cláudia respondeu. Verdade. Eu tenho uma outra pergunta também, e a Flávia Cortes, né, ela também chegou a comentar aqui no chat. Eu lembrei que você e a Flávia publicaram um livro juntas, né? Foi Os Mistérios do Antigo Egito. Eu gostaria de perguntar como foi essa experiência de escrever um livro a quatro mãos e mitologia, né? Mitologia egípcia. Se você puder então apresentar, comentar um pouco mais desse título. Eu e a Flávia temos o Terra de Mistérios, que é uma história não, né? É um livro, é um compêndio, na verdade, onde a gente reconta algumas da mitologia do Egito, dirigido para um público jovem, porque a gente é apaixonada por mitologia. Eu tenho vários livros sobre mitologia, e o Terra de Mistérios foi muito gostoso de fazer. Eu tenho trabalho a quatro mãos, a 6, a 8, a 10. Eu tenho várias parcerias com vários colegas, porque eu gosto muito de trabalhar em parceria. Agora mesmo eu estou escrevendo um, eu não posso revelar com quem, porque a minha parceira pediu segredo, mas eu estou escrevendo um em parceria agora e está sendo. Eu só posso dizer que ela é uma autora premiadíssima e que tem uma coleção de jabutis. Ela tem uma criação de jabutis. Mas é muito gostoso escrever em parceria, a Flávia pode te dizer, porque a gente tem duas cabeças para pensar, a gente tem duas malucas para pensar, ou 3, ou 4, ou 5, né? É muito gostoso trabalhar em parceria, porque a gente pode trocar ideias. E tem um amigo meu, o Pedro, ele diz que nós, escritores, somos muito solitários. A gente fica muito sozinho em casa. Então, quando a gente consegue se juntar com os pares para trocar ideia, para jogar uma discussão, para debater nosso ofício, é muito enriquecimento, é muito enriquecedor. O Pedro, que eu estou falando, é o Pedro Bandeira, e a parceira eu não posso montar ainda, só quando o livro estiver pronto. Mas Terra de Mistérios foi muito gostoso, porque a Flavinha é uma enciclopédia de Egito, ela sabe tudo de Egito, né? Eu tenho trabalhado com várias mitologias, a minha preferida, já que alguém perguntou, a que mais A Severina perguntou. é a mitologia da Suméria Babilônia, tá?
Eu sou louca pelos deuses sumérios, eu adoro os deuses da Suméria. Eu tenho vários livros em que eu brinquei com essa mitologia. Eu tenho um reconto, por exemplo, do Gilgamesh, rei de Uruk, que é a história mais antiga da humanidade, que a gente tem notícia, né? Eu tenho um livro juvenil que mexe com magia, que eu escrevi junto com a Helena Gomes, que se chama... Gente, eu não estou lembrando os nomes dos livros hoje. Mas é um livro onde a gente brincou com os deuses da Suméria e a magia da Suméria, mas é uma aventura juvenil muito legal. Como é que é o nome do livro, gente? Os Guardiões do Pentagrama. Os Guardiões do Pentagrama é uma história de uma adolescente do nosso tempo que, de repente, me mete com uma encrenca muito grande que tem a ver com os antigos povos da Suméria. É a minha mitologia preferida, tá? Eu adoro aqueles deuses. Show de bola. Uma outra pergunta, né, que eu tenho, assim, aquela curiosidade, teve algum livro que você escreveu que você considera o mais difícil para escrever, o mais que durou mais tempo, que qual foi o livro mais desafiante em relação ao processo de escrita? Eu acho que foi o Iluminuras. Iluminuras foi meu livro que ganhou o Jabuti e foi um livro que eu dediquei para ele 2 anos de pesquisa e 2 anos de escrita. Deu muito, muito trabalho escrever esse livro, mas valeu a pena. Ele ganhou vários prêmios, ele ganhou o prêmio de o melhor para o jovem da Finilige, ele ganhou um Jabuti, ele foi incluído no catálogo do White Ravens, ele entrou em vários programas de governo. Então é um livro que me deu muitas alegrias, é um livro que eu gosto muito porque ele mexe com uma coisa muito nerd e ele mexe com viagem no tempo. E Ah, desde que que legal. eu assisti um episódio da série clássica de Star Trek, em que a Enterprise viaja algumas horas no tempo, estabelecendo um precedente para todas as séries de Star Trek que vieram depois, culpa do Sr. Spock. Desde aquele episódio que eu vi quando eu era muito jovem, eu falei, Eu eu não. quero escrever Acho que Vida Longa e Próspera. Ih, Eu quero escrever uma ainda tô. história sobre viagem no tempo. Então, aí eu pesquisei muito sobre viagem no tempo, eu fui ler sobre física, eu fui ler Stephen Hawking, eu fui ler um livro muito legal chamado A Física de Star Trek. Eu descobri que a viagem no tempo para os físicos é uma possibilidade teórica, e eu citei, inclusive, algumas coisinhas de física no livro. E assisti tudo que eu pude de Doctor Who também, né? Tive que fazer esse Ah, sacrifício sim. para poder escrever esse livro. Mas aí foi bastante trabalho e deu certo, o livro é muito bem sucedido, então é um livro muito querido para mim. Acho que travou de novo. Peraí. Mas eu consigo escutar o áudio. Só travou a imagem, mas nós te escutamos. Voltou, voltou. Aqui para vocês. Então, aí é muito querido para mim, não só pelas premiações, mas porque eu estava doida para escrever sobre viagem no tempo. E o método de viagem no tempo que a minha personagem cria, a Clara, eu acho que ela funciona. Eu não testei, mas eu acho que funciona. Então, de repente, se vocês quiserem viajar no tempo, experimentem. Fiquei curiosíssimo agora. Eu já É, fiquei curioso com o K, da história de uma letra só. Fiquei apaixonado pela enciclopédia Nerd, a Enciclonerd. Agora eu estou curiosíssimo com essa questão da viagem do tempo. Iluminuras, né? O nome desse livro. sim, é da Iluminuras, editora nossa, show Lê, de bola. Horizonte. Todos Muito estão, legal. todos estão em catálogo, graças a Deus. Nossa, show de bola. Uma outra pergunta que eu havia separado seria a seguinte: quais são as dicas que a senhora daria para aqueles que almejam seguir o caminho da literatura, desejam escrever? Quais foram, de repente, os desafios que a senhora enfrentou e o que a senhora deixaria de dica para aqueles que desejam mergulhar nesse mundo como autores, como escritores? Bom, para quem quer escrever para adultos, eu não consigo dar dicas porque eu não escrevo para adultos, não tenho nem ideia. O mundo adulto é um mistério para mim. Eu gosto de escrever mesmo para o leitor jovem, né? Eu acho que a gente tem que ter, primeiro tem que ser meio louco, meio doido, porque se você não for doido, você não vai ser escritor. Ler muito.
Eu leio muito, eu leio tudo que sai. Sai publicado alguma coisa nova, em fantástico, literatura fantástica, autores novos, eu vou ler, eu compro, leio. Tem muita coisa que não saiu no Brasil e a gente vai ter que comprar o e-book em inglês, ou em espanhol, ou em francês, mas eu vou ler tudo que eu posso. E sei lá, não tem muito não tem muito o que dizer, não tem receita, entendeu? É meio que você ser meio doido e encarar. Tem que ter muita persistência, porque no momento tá difícil de conseguir editor. Tem editora fechando, tem livraria fechando, as pessoas não estão comprando muito livros, né? Então tem muitas dificuldades aí entravando esse nosso caminho, mas eu estou sobrevivendo de livros faz 32 anos, ainda não passei fome, estou conseguindo, por enquanto, não passar fome, tá? Não tenho outra atividade a não ser tradução, também faço tradução. Mas, tirando as palestras, as traduções e as vendas de livros, eu não tenho outra fonte de renda. Então, por isso é que a gente combate tanto essa questão de divulgação de PDFs ilegais ou de livros pirateados. Não tem como a gente, que é escritor, sobreviver se essa prática se institucionalizar, digamos assim, né? É contra a lei, a Verdade. gente sabe que é um problema grave. Mas, se a gente tiver persistência, outra coisa boa de fazer também é se juntar em coletivos de pessoas amigas que leiam, que comentem. Eu mesma eu fico muito insegura quando eu termino um livro. Eu terminei um livro faz um mês assim e eu fiquei, e agora? O livro não está bom, não está legal. Aí a gente pede para os colegas lerem, os colegas fazem uma crítica, a gente vai ajustando. O que não dá é para a Hoje, gente achar que você escreveu não, um livro e o livro está pronto. Não. hum, O trabalho do leitor crítico, do editor, é fundamental para ajudar a gente a deixar o livro mais bacana, mais adequado ao nosso público. Não tem. Eu já vi colegas assim que chegarem e falarem: ai, não, meu livro o editor não põe a mão, eu não gosto que mexa, eu não gosto que corrija, o que eu escrevi tem que ser. E não é assim, sabe? Geralmente são pessoas inexperientes que dizem isso, porque a mão do editor, do leitor crítico, do revisor só vai te ajudar a tornar aquela leitura mais legal. Então, não é fácil. A gente tem que ser persistente, a gente tem que procurar a editora certa, porque às vezes a gente fala, eu quero publicar na editora tal, porque essa editora tem nome, então eu não vou mandar para uma editora independente, uma editora pequena. Isso é bobagem. Nessa pandemia, eu estou sobrevivendo de livros vendidos por editoras independentes, porque as grandes largaram mão. Então, eu acho que a gente tem que publicar uma editora que tenha a cara da gente. Tem tanta opção agora, tem tanta opção, dá até para a gente mesmo fazer um e-book e colocar à venda na internet, um e-book. Dá para fazer isso. Tem colegas que estão vivendo disso. de certa forma, então, a internet contribuiu também, né? Ajudou, né? Com que a Muito. senhora revê a questão do e-book, por exemplo, que não, era algo que não existe, é algo relativamente recente, assim, né? Porque o Bom, Kindle, as eu facilidades. tenho Kindle já faz uns 10 anos. E o Kindle, para mim, principalmente no começo, eu tenho desde que surgiu, eu tenho daqueles Kindles antiguinhos, assim, que até está quase morrendo, coitado. Mas, para mim, foi uma beleza, porque através dele eu conseguia acesso a livros estrangeiros, principalmente livros de pesquisa, pesquisas acadêmicas, coletâneas de mitologia ou de contos populares em outras línguas que você não conseguiria e que estão no projeto Gutenberg, livros antigos que eu queria ler de autores que não estão em catálogo. Então, eu acho que o e-book ajuda muito, a internet ajuda bastante na questão da divulgação, tá? Tem os seus percalços, tem a sua atrapalhação, que é a questão da pirataria, mas também tem os seus pontos bons. Então, para mim, Bom, eu acho que não tem volta. Não tem volta. A mesma coisa da gente fazer lives, né? Eu tive algum problema para entrar nessa porque eu não tenho Instagram. Eu estou entrando no Instagram aqui de convidada, porque também eu convidado. não dou conta. Eu tenho, eu tenho um site, eu tenho 3 blogs, eu tenho 2 e-mails, eu tenho Twitter, Facebook
e fanpage. Então, tá difícil o meu site, coitadinho, está abandonado faz 2 anos. Eu preciso atualizar. Mas a gente vai levando, né? A tecnologia ajuda. Nem sempre a gente consegue lidar com ela, mas tentamos. Rosana, eu estou vendo aqui, deixa eu ver, agora são 5 para 5. Eu iniciei essa live mais ou menos nesse horário, foi o horário que eu me conectei e o Instagram ele corta no momento em que completa 1 hora. Então, infelizmente, nós já estamos nos encaminhando para o final. Eu vou fazer uma pergunta final, deixá-la livre, para as considerações finais. Bom, a pergunta que eu gostaria de fazer, né, eu também fiz para a Flávia na minha primeira live, seria a seguinte: se você hoje, né, se você se tirasse de você a literatura, os livros, né, tirasse de você a escrita, a partir de hoje você não escreve mais, o que que sobraria? Né? O que que seria essa pergunta? E aí eu emendo então com as considerações finais. Eu vou divulgar aqui novamente o seu site. Opa, agora foi certo? Foi certo. Para quem quiser mais informações, rosanarios.wix.com/rosanarios. Quem quiser tirar o print agora, eu vou deixar na tela. Infelizmente, já não queria que o Instagram nós fôssemos interrompidos, né, pelo horário limite do Instagram. Mas então eu vou deixar esse tempo para você fazer então as considerações e deixo essa pergunta então para você. Nós temos mais Agradeço uns 2 minutos. a toda a equipe da universidade pelo convite, agradeço a vocês. Se tirassem de mim a capacidade de escrever, eu ia trabalhar com a literatura oral, eu ia contar histórias, eu ia cantar, talvez, ia voltar para o tempo dos saltimbancos, ia recorrer à música, ao canto, à poesia, né, oral. Que legal. Eu gostaria de encerrar dizendo que é mais fácil vocês me acharem no Facebook, tá? Do que no site. O site, tadinho, coitado, tá precisando refazer. É mais fácil me acharem no Facebook, mas eu estou direto no Facebook, eu tenho uma fanpage e tenho a minha página pessoal. Vocês me acham por lá. Quem quiser conversar, manda mensagem que a gente sempre responde. E às vezes, quando eu demoro, a minha filha responde e fala: mãe, estou ocupada, logo, logo. A gente vai te responder. Mas o contato com o leitor é importantíssimo para mim, a opinião do leitor. E vocês que estão nesse mundo acadêmico, eu só tenho a dizer, vocês são heróis. Vocês estão assim encarando uma briga enorme para manter viva essa questão da literatura para crianças e para jovens. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada pelo convite. E eu espero que, como estão falando aqui, né, passando essa questão da pandemia, eu espero que a gente consiga fazer um bate-papo ao vivo. Aí dá para a gente demorar mais, dá para a gente mostrar os livros, dá para a gente levar os livros fisicamente, né? Mas daqui a pouco estaremos todos vacinados. Se Deus quiser, logo teremos vacina e vamos poder voltar a viajar. E vai ser um prazer para mim estar ao vivo com vocês. Bom? Flavinha, obrigada pelo convite, obrigada por ter persistido, porque eu já estava quase desistindo. E espero que a gente se fale em outras ocasiões. Obrigada, Vinícius. Você foi um ótimo host. Me ajudou. Eu que agradeço. Foi uma honra, foi maravilhoso. Agradeço a Flávia também, que fez o convite inicial, ajudou também, né, para que esse encontro realizasse. Eu só queria, então, tirar uma foto, então, no final, pode ser, eu tiro um print, gostaria de registrar esse momento, então, a gente encerra. Agora, só que... Eu não consigo... Vou mandar. Eu estou no celular. Normalmente eu faço as lives no notebook e fotografo no celular. Eu vou tirar o print. Agora não é mais foto, né? Eu vou tirar o print com o que estou no celular, né? Então vamos lá. Agora mudou, né? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Pronto. Agora eu tirei, eu vou enviar para você. Mais uma vez, muito obrigado. Foi uma satisfação muito grande. Fiquei muito feliz, então, de passar esse momento com a senhora. Muito obrigado. E tomara que, terminando a pandemia, né, nós tenhamos a oportunidade de nos encontrarmos aí para novos eventos. Obrigado. Obrigado, Rosana.
Tchau, tchau, gente. Essa live vai ficar disponível no canal do Instagram, tá bom? Eu vou encerrar agora e vou clicar para, né, ficar disponível lá. Tchau, tchau, pessoal.